Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha boa, bom dia, cabecinhas pensantes. Bem, hoje mais uma vez a gente vai tratar de redação, até porque é a nossa matéria mais importante dentre as outras três que nós estudamos. Estudamos interpretação, estudamos literatura, estudamos gramática. Agora, existe uma relação muito íntima entre essas quatro disciplinas. Até porque, para escrever uma redação, você precisa dominar as normas gramaticais. São várias. Há normas para verbos, há normas para substantivos, há normas para sintaxe, enfim. Para se escrever bem também é necessário saber interpretar bem. E para se escrever uma boa redação, é muito bom nós termos conhecimento de literatura, pois podemos utilizá-lo, no caso, conhecimento sobre literatura, podemos utilizá-lo para nos auxiliar e a fim de que possamos dominar bem uma das competências que é reunir informações, dados, conhecimento de outras áreas, para assim alcançarmos uma nota boa, uma nota que possa nos dar condições de entrar na universidade. Bem, hoje eu quero falar mais uma vez, não falei sobre introdução naquela última aula, e hoje eu quero falar sobre a questão do projeto, de como fazer um bom projeto para começar uma boa redação. Portanto, como começar, de onde começar, por onde começar? E essa, às vezes, é uma das questões mais complexas, mais complicadas, mais difíceis, mais árduas, e que exige bastante do aluno. Até porque, como eu falei na última aula sobre introdução, quando a gente não começa bem, as chances da gente não terminar bem são também muito maiores. E quando a gente começa bem, as chances da gente terminar bem também crescem. Então a gente vai aqui tentar, fazendo alguns estudos, conseguir encontrar algo que se adequasse à forma como creio ser uma boa estratégia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu elenquei aqui foi o não comece com a escrita. Como assim, professor? Não iniciar um texto pela escrita? Isso mesmo. Vamos ao texto. Pois é, por mais estranho que isso possa parecer, uma excelente redação não começa com o início dela, mas sim com planejamento. Essa é a palavra-chave. Planejamento. Nós temos que planejar. Tá? Você tem que planejar, você tem que pensar, você tem que tentar organizar uma forma de como fazer a sua redação. Então a primeira coisa é planejar. Depois que você lê os textos de auxílio e entendê-los, tá? Ler os textos de auxílio. A primeira coisa a fazer, ler e interpretar os textos de auxílio, os textos de apoio. Tá? Eu vou trocar essa palavra auxílio por apoio. E entendê-los, além da temática, tá? Vamos saber qual é o tema, além da temática, vou botar aqui tema. Separe um espaço para montar aquela que será a sua linha guia. Atente-se aos pontos essenciais. Então, entendi o tema. Depois que eu atentar, que eu compreender, que eu ler, que eu compreender, que eu conseguir destacar qual é o tema, eu tenho que separar um espaço para montar aquilo que será a sua linha guia. Então, lembre-se que eu já devo ter falado em aula sobre brainstorms, a chuva de ideias, começar a colocar algumas ideias sobre o que
que pontos eu posso elencar a respeito daquele tema. Tema e as correlações entre textos e ele, junto ao que foi compreendido por você. Então, pense nos temas, tá? Pense nos temas e as correlações entre textos e ele, o tema, junto ao que foi compreendido por você. Porque estamos falando sobre esse tema agora. Isso aqui é para eu colocar também, desculpa. Por que estamos falando sobre esse tema agora? Qual a importância nele em nosso contexto? Então, essas são algumas perguntas que a gente tem que responder. Hoje mesmo, quando eu acordei, fiquei pensando em um tema que pode cair nesse Enem, tá? Que é a questão racial. Vocês sabem que a questão racial no Brasil é muito forte ainda. Peguei uns dados aqui de 2015 do IBGE, e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os negros representam 54% da população do país. Então isso é um dado. Eu peguei um poema de Castro Alves e eu já estava pensando em trabalhar alguma coisa. A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Então é um tema que a gente precisa pensar. Vimos que há um mês e pouco, acho que já não sei se já se foram 2 meses, um policial matou um negro lá nos Estados Unidos, que isso alavancou aí uma série de protestos em todo o país, não somente no país, mas em todo o mundo, quanto a essa questão racial. Então, por que estamos falando sobre esse tema agora? Qual a importância nele em nosso contexto? Então, o racismo, por exemplo, por que estamos falando nele agora? Porque ele ainda existe, ele ainda persiste, ele ainda perdura. Qual a importância dele em nosso contexto? Perceber que ele se perpetua no país há séculos. Tá? Há séculos esse problema vindo em nosso país. Teses. 1 ou 2 teses sobre a temática. É bom que você escreva 1 ou 2 teses sobre a temática, sobre o tema. E aí você pensar naquela que for mais adequada para o seu desenvolvimento. Eu tenho corrigido algumas redações de alguns alunos e tenho chamado a atenção deles para essa questão das teses. Qual é a tua tese? E o aluno fica perdido. Então, quando eu identifico a tese, quando eu estabeleço a tese, fica muito mais fácil para eu argumentar. E essa tese tem que ter 2 linhas de raciocínio, ou 2 razões, ou 2 consequências, ou seja, que te levem a escrever um desenvolvimento sobre uma parte e um segundo desenvolvimento sobre a segunda parte. Então, se não estabelecer a tese, você já está perdido. Né? Diz o ditado que você está perdido, você já está perdido quando não sabe para onde quer ir. Tá? Então, se a gente não sabe para onde ir, a gente já está perdido, mesmo parado. Então, é necessário que se estabeleça uma tese. Como as teses respondem à problemática do tema? Essa é uma segunda pergunta que uma outra pergunta que a gente tem que responder. Então, essa tese tem uma relação direta com o tema? Essa tese responde à problemática do tema? Então, essa é uma necessidade que nós temos que trabalhar. Argumentos que entrem no contexto. Aí você vai chegar a essa parte, depois de estabelecida a tese, você vai fazer um projeto. Ali no seu projeto, você vai colocar um argumento para um desenvolvimento e um segundo argumento para um segundo desenvolvimento. Tá? Outra coisa que eu vou
ter que trabalhar possíveis citações que podem, né, que possam ser usadas dentro da temática. E aqui eu já tenho que ter em mente algumas citações que podem ser aquilo que a gente chama de citações coringa, citação que serve para vários temas. Então, o aluno que vem trabalhando ao longo do ano, se preparando para o Enem, ele já tem que ter algumas citações decoradas. Isso é fato. Tá? É necessário a gente fazer essa mentalização, porque essas citações elas serão exigidas. Uma, talvez no máximo duas, mas essas citações elas vão corroborar a tua temática, a tua argumentação, elas irão fortalecer, elas irão solidificar, elas irão alicerçar a tua temática. E lembrem-se, não é partir da temática para o desenvolvimento, mas partir do desenvolvimento para a temática. Não é a tua citação que vai ser base para o teu argumento, mas o teu argumento, tá, é base para a citação. É o teu argumento, a tua citação está apenas embasando, tá? Está apenas embasando. Você tem um argumento pronto e você vai fortalecer esse argumento, tá? Você vai fortalecer esse argumento por meio de possíveis citações que tenham uma relação direta com o tema. Dados que tenham ligação com o pedido na redação. Por exemplo, aqui, como eu coloquei ainda há pouco, se fosse a questão do racismo, eu fazendo uma pesquisa, descobri que 54% da população do país é negra. E isso é um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2015. Então, dados como esse, galera, eles são necessários que nós tenhamos em mente já de forma decorada. Então, se o tema for obesidade, você tem que ter um dado como esse para fortalecer a tua argumentação. Isso demonstra que você tem conhecimento, você tem leitura, e isso pesa na hora da correção do texto. O teu corretor leva em consideração isso, porque é uma exigência da competência 3. Tá? Selecionar, relacionar informações, dados, e aí nesses dados, a gente pode usar filmes, livros, revistas, séries, etc. Tá? Então, tudo isso são dados. Tudo isso fortalece e estabelece uma ligação com o pedido do tema, ou seja, com o pedido da redação, ou seja, com o tema. Tá? E a sua proposta de intervenção. Então, aqui, galera, praticamente eu desenhei para vocês, ficou desenhado como é que você trabalha a sua estratégia, tá? No teu planejamento. Tem que planejar. Então, a minha proposta de intervenção, que é a última parte, que é a conclusão, ela tem que ser detalhada, tá? Ela tem que ser detalhada, ela tem que responder às questões do agente, a ação, o meio e o fim, tá? Tudo tem que ser detalhado. Então, esse agente, essa ação, esse meio, esse fim, está diretamente ligado com todas as questões que eu acima coloquei. Então, o problema é isso, isso, isso e isso. Eu tenho que combater isso. Então, como eu vou combater isso? Como eu vou intervir nessa questão? Então, existem outros pontos que você pode adicionar ao seu planejamento, já que ele é personalizável. Isso aqui é personalizável. Você pode estabelecer
um projeto um pouco diferente, desde que ele possa atender às exigências e a forma como você trabalha. Tá? Personalizável de acordo com as suas necessidades e conhecimento. Após isso, é bem provável que você já tenha uma estrutura, ao menos se espera que sim, de onde vai querer incluir cada ponto citado. Assim passamos para o segundo passo. Então, galera, isso aqui vocês podem fazer um projetozinho. Tese, como as teses respondem à problemática, argumentos que entrem no contexto, possíveis citações, dados que tenham ligações e uma proposta. Então aqui introdução aqui nessas duas, aqui ó, desenvolvimento, sendo que também uma citação pode fazer parte da introdução, um dado, um filme, um livro, uma revista, qualquer item desses pode também fazer parte da introdução, como pode e deve fazer parte do contexto da argumentação. E aí eu tenho uma proposta que é a última parte. Vocês podem decorar isso daqui, vocês podem fazer um mapa mental. E a gente entra nas estratégias de introdução para a gente terminar. Existem muitas maneiras de fazer uma introdução para a redação. E é bem verdade que quanto mais prática e leitura você tiver, mais fácil será de construir um texto. Mas se mesmo assim a dificuldade continuar, há algumas estratégias que podem te ajudar. Tá? Então, eu vou trocar o ti aqui pelo li, porque eu comecei com você. Tá? Você bem aqui, você é li. Então, vou tirar o eu bem aqui. E agora, vírgula, vou lhe mostrar, ou vou mostrar-lhe algumas delas. Citação. Uma das maneiras é usar a citação, umas maneiras de começar é usar a citação. No entanto, é preciso tomar cuidado com o uso de citações. É necessário que você tenha certeza das suas fontes e use-as de forma confiável, além da maneira certa de escrevê-las. Então, eu tenho um vídeo falando sobre citação lá no canal, no YouTube, e eu tirei todas as dúvidas numa aula falando sobre citação. As citações coringas, como eu falei ainda há pouco, são ótimas. Desculpa o S bem aqui. Vírgula. No entanto, antes de sair citando por aí, estude o contexto de cada uma para não usá-las de forma errada. Não é citar por citar, mas citar de forma adequada. Citar com cuidado, citar com propriedade, citar com detalhamento. Citar, acima de tudo, estabelecendo uma relação entre o teu argumento e aquilo que está sendo citado, como pode ser citação de autoridade, por exemplo, como a gente já viu, onde um psicólogo está falando, por exemplo, se o tema for suicídio, um psicólogo, um médico, um assistente social, tá? Então, é uma citação de autoridade. Se for sobre violência, pode ser um capitão da polícia, um major, um delegado, ou alguém que defende os direitos humanos, tá? Uma citação de autoridade. O importante é que essa citação estabeleça uma relação direta com o tema. Alusão histórica. Essa aqui eu gosto muito e acho interessante e bom que se coloque logo na introdução. Tá? Esse tipo de introdução funciona como forma de relato para contar ou relembrar algum fato histórico. Essas não são como as citações, mas sim uma referência temática. Elas trazem a questão do tema. Essa questão da próxima aula que eu vou tratar sobre redação, e vou fazê-lo amanhã, eu vou construir com vocês aqui na hora uma introdução com uma alusão histórica sobre o tema do racismo. Isso está na minha mente desde ontem, quando eu fui deitar, já comecei a pensar nessa redação, nessa temática para lidar com vocês, até porque é um tema muito que está em voga, muito comentado, muito atual, essa palavra que eu buscava, um tema muito atual.
essa questão do racismo. Então, essas não são como as citações, ou seja, as alusões históricas. Elas são referência temática, podendo ser usadas, ou usada, né, a alusão histórica, ora na introdução e outrora no decorrer da redação, relembrando-a. Tá? É bom a gente utilizar essa alusão histórica na introdução e lá na conclusão para retomá-la, para relembrá-la. Ok? É igualmente importante ter segurança deste conhecimento para usá-la, para usá-lo, o conhecimento, opa, tá certo, desculpa, usá-lo de forma correta. Semelhantemente às citações, é preciso criar o seu arsenal de alusões, tá? Gente, se vocês estão se preparando para o Enem, tá? É importante que, assim como há uma necessidade de se decorar, de se aprender, de ter em mente as fórmulas matemáticas, químicas e físicas, é necessário a gente ter um arsenal de alusões, um arsenal de citações, a fim de que possamos nos sentir mais à vontade na hora de escrever um texto. Existem alguns fatos históricos que foram tão importantes para a história, que foram tão importantes para a humanidade, aqui para não ficar redundante, que foram tão importantes para a humanidade, que quase sempre podem ser usados. Quase sempre. Segunda Guerra Mundial, tá? A Revolução Industrial, Grécia, tá? Para o Brasil, tudo que aconteceu no Brasil, desde a colônia até o período de hoje, qualquer fato dentro desse período, desde a colonização até o que nós estamos vivendo hoje, política e economicamente, questões sociais, questões raciais no Brasil. Então, tudo isso serve como embasamento para as tuas citações, as tuas alusões históricas, certo? Sejam elas de importância social, política, econômica, racial, tá? E até mesmo de saúde. A gripe espanhola no mundo, o que tem a ver a gripe espanhola no mundo com o que está acontecendo hoje com a questão da pandemia no Brasil? Muita coisa a ver. Muitas mortes. Ao mesmo tempo, sem vacina, até hoje ainda não temos. Então, é necessário que o aluno leia, a fim de que ele possa construir repertório. Conjunto de elementos, para a gente terminar. Aqui será possível utilizar uma junção e exposição de elementos, palavras que descrevam o atual contexto que tenha ligação com a temática abordada. Essa junção permite que possamos fazer de uma forma mais autoral e, se bem feita, pode até mesmo despertar a atenção do leitor ou sensações. Tá? Um exemplo disso seria político, econômico, religioso. Esses são alguns dos motivos que já levaram à existência de muitos fluxos migratórios pelo mundo. E por aí segue o desenvolvimento da introdução. Então, a observação, este é um exemplo real de uma redação nota 1000 feita no ano de 2012. E por último, penúltimo, eu tenho a contraposição, já falei também sobre a contraposição. Essa estratégia se resume em introduzir uma afirmação sobre algo e, em seguida, fazer um contraponto sobre, entretanto, contudo, todavia, contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto. A ideia é causar um conflito, o uso de duas coisas contraditórias, uma a outra que se complementam. Vocês lembram quando cita-se, por exemplo, a Constituição, o direito à liberdade, direito à educação, e aí o aluno, geralmente vocês já leram algumas redações nota 1000 que tratam sobre isso. No entanto, a realidade foge. Tá? No livro tal, conta uma história assim, assim, assim. No entanto, a realidade não é essa. E às vezes, ou até mesmo confirmando. Da mesma forma como no livro, tá? Como a gente viu as redações sobre o tema da manipulação de dados, falando sobre Matrix, falando sobre
no filme Matrix falando que, da mesma forma como na ficção, hoje existe essa questão da manipulação de dados. Então, essa é uma contraposição ou então uma confirmação, como eu falei lá na minha aula sobre introdução. E definição, por fim, é também possível começar o seu texto, usando a estratégia da definição. Iniciar uma redação com a definição de uma palavra ou conceituando o termo, ora por dicionário, ora por contexto histórico, outrora por definição teórica. O tipo de definição, quem escolhe é você. Use esse método com cuidado e sabedoria para conseguir passar a mensagem corretamente. Então, para finalizar, não vamos esquecer que a introdução é o ponto em que nós contextualizamos o leitor sobre o que está acontecendo. Eu gosto de fazer minhas correções assim, ó, na hora de ler é que eu percebo. Então, não perca isso de vista. Igualmente interessante que descubra sua estratégia e pratique-a durante todo o ano para conseguir ter facilidade em aplicar. Por hoje é só. Desejo-lhe uma boa sorte na escrita. A classe está dispensada. Um abraço, beijo no coração e assista essa aula e podem reprisar. Por que a aula foi rápida? Porque eu estou percebendo que quanto mais demora a aula, mais complicado fica a retenção de informação. Tá bom? Eu acho que a aula mais curta, ela é mais proveitosa. E eu acho que dentro da sala de aula também, ela leva esse mesmo tempo, o resto do tempo é de produção. Tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.